Olá, queridos, graça e paz. Aqui quem fala é o pastor Leandro Siriaco. E hoje eu quero trazer uma mensagem para você a respeito da disciplina como um ato de um amor de Deus. E nós encontramos um ensino muito poderoso a respeito disso ali na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, nos versículos 1 a 13, onde Paulo, nesse capítulo, ele, através do Espírito Santo, o Espírito Santo através de Paulo, ele traz um profundo ensinamento sobre a necessidade da disciplina na igreja. E eu sei que esse assunto ele não é um assunto fácil, nem popular. Muitas pessoas não gostam que seja tocado nesse assunto, mas ele é extremamente necessário. Porque onde não há disciplina, querido, onde não há correção, não há amor responsável. E nós vamos ver que a Bíblia deixa muito claro que Deus disciplina e corrige o filho a que ama. Então, o fracasso da disciplina hoje, ele pode ser explicado em parte porque nós estamos ligando o alarme contra o incêndio depois que o fogo já se alastrou, já pegou. Lembra-se, por exemplo, lá no Antigo Testamento, do sacerdote Eli, que julgou Israel por 40 anos. Ele é denunciado por honrar mais os seus filhos do que a Deus. Então, o amor de Eli por Ofni e Finéias, seus filhos, foi talvez um amor intenso, mas não foi um amor responsável. E por isso, os seus filhos se perderam e morreram de forma trágica. Lembra também de Davi? Ele amava os seus filhos, mas ele foi capaz de chorar amargamente com a morte de Absalão, mas ele não tinha disposição nenhuma de discipliná-lo de maneira correta. Nós somos informados, inclusive, lá no livro de 1 Reis, que Davi nunca contrariou, nunca confrontou o seu filho Adonias, por exemplo. Então, uma das marcas que nós percebemos de uma igreja saudável, da verdadeira igreja, é justamente a correta aplicação da disciplina bíblica. Então, nós precisamos olhar para esse assunto com muito cuidado, com muito zelo, porque, via de regra, a questão da disciplina tem sido muito mal empregada na igreja de Deus. E nós temos aí dois extremos perigosos quanto à questão da disciplina na igreja. Um deles é ela ser aplicada com displicência. E o outro é com um rigor ou com uma força fora do real, fora do que é realmente sábio. Ou ela é muito leve ou ela é muito pesada. E em alguns lugares, por exemplo, os líderes eles acabam fazendo vista grossa para o pecado, tolerando o pecado, passando por cima de situações que trazem inclusive desonra ao nome de Deus e escândalo aos olhos do mundo. Esse foi o erro, por exemplo, da igreja de Corinto. Mas existe também o risco de aplicar uma disciplina sem amor, com um rigor excessivo, proibindo até mesmo aquilo que a palavra de Deus não condena. Muito da disciplina que é aplicada em muitas igrejas hoje é aplicada em cima de usos e costumes, e não em questões vitais de desobediência e de rebeldia e de pecado contra a palavra de Deus. O uso da disciplina ele não pode ser abusivo, Inclusive nós temos aí uma história interessante no livro É Proibido, de Ricardo Gondim. Ele narra a história muito triste de um pastor que ele tinha um ministério reconhecido e tomava conta de várias igrejas, e certo dia ele recebeu na sua casa ali alguns obreiros para uma reunião de liderança, e enquanto ele conversava animadamente ali com aqueles líderes, a sua esposa chegou e interrompeu a reunião, sussurrando em seu ouvido algumas palavras. Ela disse assim: olha, a nossa filha cortou o cabelo. E aí o pastor imediatamente deixou aqueles obreiros ali na sala, dirigiu-se ao quarto da filha, tomado ali por fúria, e a sua filha de 18 anos havia, na verdade, ali só cortado ali as pontas dos cabelos, mas o pastor estava tão irado e sem qualquer controle ali emocional, ele gritou com a filha dele: o que é que você quer fazer comigo, menina? Você quer destruir o meu ministério? E aí ele bruscamente arrancou ali o cinto da calça e começou a bater na filha de forma descontrolada, deixando inclusive vergões de sangue, no corpo dela. E após castigá-la ali com aqueles açoites, ele olhou para ela e disse: enquanto você estiver debaixo do meu teto, eu não tolero tamanho insulto e tão grave pecado. E depois dessa cena vergonhosa, ele deixou a filha machucada ali no quarto e voltou para a reunião para tratar dos assuntos ali da igreja, como se nada tivesse acontecido. E 15 minutos depois, a sua esposa voltou, novamente, agora desesperada, para lhe dar uma outra notícia. Aquela moça de 18 anos
havia jogado álcool em si mesma e incendiado o próprio corpo. E, para o espanto do pastor, meia hora depois a sua filha estava morrendo em um pronto-socorro de um hospital. Então esse é o tipo de disciplina que não tem base bíblica, né? Muitas vezes se aplica uma disciplina rigorosa sem amor, condenando uma prática que não passa de usos e costumes. Então, o propósito aqui é justamente a gente observar algumas lições importantes a respeito de disciplina na igreja. Então, a primeira coisa é que a igreja ela vive dentro de uma cultura de decadência, como nós podemos ver no próprio texto de 1 Coríntios capítulo 5. Né? A igreja, como o corpo de Cristo, ela está inserida numa cultura decadente. Né? Essa não era apenas uma realidade ali da igreja de Corinto, mas também é a condição da igreja de hoje. A igreja é uma contracultura dentro de uma cultura decadente. A sociedade secular, ela não conhece os princípios da palavra de Deus, ela não ama os valores absolutos de Deus, ela nem está sujeita à lei de Deus. Né? Nós não podemos esperar jamais que o mundo ame a igreja, que o mundo concorde com a igreja, ou que a igreja concorde com o mundo. Isso jamais deveria acontecer. E aqui uma coisa importante que nós podemos aprender nessa carta, né, nesse trecho da carta de Paulo aos Coríntios, é justamente a igreja que está mergulhada nessa sensualidade, né, desregrada. Corinto, como você sabe, era uma cidade moralmente decadente. Em matéria de sexual, inclusive, os pagãos eles não conheciam o significado da castidade, que é a pureza sexual. Os cristãos eram como uma pequena ilha de cristianismo, rodeada de todos os lados por um mar de paganismo, de imoralidade. Então, em Corinto, por exemplo, como nós já falamos outras vezes, estava um dos principais templos dos cultos gregos, e ali ficava o templo de Afrodite, a deusa grega, né, do amor, do sexo. E nesse templo havia cerca de 10.000 prostitutas cultuais que prestavam uma espécie de serviço litúrgico, aquela divindade paga por meio da prostituição. E a libertinagem, a promiscuidade prevaleciam naquela cidade de Corinto. Então aquelas prostitutas, elas desciam do templo para o cais onde os navios aportavam e mantinham ali relações com os marinheiros que chegavam diariamente de todas as partes do mundo. E da cidade de Corinto se levantava mau cheiro da prostituição, de toda a sorte de degradação imoral, né, sexual. Então lá em Corinto também ficava o maior monumento de Apolo, uma figura que expressava a beleza do corpo masculino e sugestionava o povo à prática da homossexualidade. Então Corinto era uma cidade, imagine só, né, profundamente marcada pela prostituição e pela imoralidade, pela homossexualidade. Paulo ele testemunha, inclusive, né, lá no capítulo 6, versículos 9 e 10, que muitos membros da igreja ali de Corinto haviam sido arrancados das garras, inclusive do próprio homossexualismo, pelo poder do Evangelho. Uma outra coisa interessante que nós vemos aqui são os 3 níveis de degradação que nós vemos apresentado aqui pelo texto, né? Que Corinto, por exemplo, como nós falamos, era uma cidade marcada pelo adultério e até mesmo pela chantagem, né, sexual dentro do próprio casamento, como nós vamos ver lá no capítulo 7 ainda. Mas a sensualidade desregrada, ela era, de certa forma, o pano de fundo desse grave escândalo ali dentro da igreja de Corinto, que Paulo denuncia logo no primeiro versículo do capítulo 5. E há um outro aspecto que a gente, né, pode ressaltar aqui nessa passagem, é que, olha só o que Paulo diz, lá no capítulo 5, versículos 9 e 10. Ele diz assim: já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou os avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso tereis de sair do mundo. Então você percebe aqui pelo menos 3 níveis, né, de degradação, que é o pecado contra si mesmo, que é o pecado da impureza, o pecado contra o próximo, que é o pecado da avareza e do roubo, e o pecado contra Deus, que é o pecado da idolatria. Então veja que a sociedade de Corinto, ela não tinha referencial em relação a si mesma, nem em relação ao próximo, e muito menos em relação a Deus. Era uma sociedade sem rumo e sem absolutos. Então a igreja, querido, vivia numa cultura completamente em decadência.
E aí vem a questão de que enquanto esse pecado está lá fora é uma coisa, mas e quando o pecado invade a igreja? Então Deus chamou, querido, a igreja do mundo para influenciar o mundo, ser luz do mundo, ser sal da terra. O grande problema é quando a igreja é seduzida, é quando a igreja é influenciada pelo mundo a ponto de perder a sua influência, perder os seus valores. Era isso que estava acontecendo ali na igreja de Corinto. Então eu queria ver com vocês alguns pontos com relação a isso. O primeiro deles é que Paulo ele vai denunciar um pecado específico na igreja, que nesse caso era o pecado de incesto. E o incesto, querido, ele é condenado na lei de Deus. Lá em Levíticos 18:5, a palavra de Deus deixa claro, né? Então, naquele momento, um homem estava tendo relações sexuais com a mulher de seu pai. E a igreja, em vez de disciplinar esse faltoso, se orgulhava dessa loucura. Nós não podemos saber, à luz desse texto em particular, se essa mulher ainda estava casada com o pai, né, desse rapaz, ou se já havia deixado, ou mesmo se já era viúva e, né, estava casada, né, viúva do pai e tudo mais. Mas de qualquer maneira, havia um preceito na lei de Moisés que um homem não podia se deitar com a mulher de seu pai, fosse ela sua mãe, fosse ela sua madrasta. E tanto a lei rabínica quanto a lei romana também proibiam tais casamentos. Então, isso era abominável tanto, né, aos olhos de Deus quanto à própria lei da sociedade. Então, o tempo presente aqui, que aparece um texto, que é o verbo possuir, né? Estava possuindo a mulher do seu pai, enfatiza a possessão contínua, ou seja, eles estavam vivendo como marido e mulher, inclusive sem estarem casados. Uma outra coisa que nós percebemos aqui é que o incesto, ele viola, naquele momento ali estava violando os próprios princípios do mundo. Querido, a imoralidade, ou a palavra que é usada no texto aqui, no grego é porneia, denunciada aqui por Paulo nesse versículo 1, não é apenas o adultério, mas é sobretudo o incesto em si. Paulo ele recrimina a igreja, ele denuncia o pecado de incesto desse jovem, dizendo que nem os pagãos ousavam cometer aquela torpeza, né, aquele pecado tão grave. Paulo diz que o incesto ele é condenável não apenas pela lei de Deus, mas também pelos princípios do mundo. O apóstolo diz o seguinte, no versículo 1: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Então, nem mesmo a sociedade, querido, nem mesmo aquela sociedade corrompida, permissiva de Corinto aprovava esse pecado de incesto. Nem mesmo a sociedade permissiva e promíscua de Corinto estava acostumada com esse tipo de pecado de um homem chegar a possuir a mulher do seu próprio pai. E por que Paulo denuncia o homem e não a mulher? Porque embora o texto ele não nos deixe claro isso, mas todos os intérpretes praticamente aceitam o fato de que Paulo não está censurando essa mulher porque ela não era nem membro da igreja. Ou seja, ainda era uma pagã, não fazia parte da família da fé. E esse homem que se dizia cristão estava se envolvendo com ela. Então, a disciplina eclesiástica ela não é para os de fora da igreja, é para a igreja. A igreja não tem jurisdição sobre aqueles que não fazem parte da família da fé. Disciplina é para os membros da igreja. E Paulo vai dizer lá no capítulo 5, versículo 13, o seguinte: os de fora, porém, Deus os julgará. Ou seja, cabe-nos julgar aqueles que estão dentro da igreja, que são membros da igreja. Então, o que Paulo mostra nesse versículo é que o crente, quando peca, ele peca contra uma luz maior. O pecado do crente é um pecado mais hipócrita, mais danoso, mais condenável. Quando um crente peca, ele está pecando contra o conhecimento. O crente sabe que o pecado é errado, reprovado por Deus, danoso à saúde espiritual da igreja. Portanto, querido, quando um crente se entrega ao pecado, o julgamento sobre ele ainda é mais severo. Uma outra coisa aqui, um outro ponto importante que nós vemos aqui é a atitude errada da igreja em relação ao pecado. E Paulo vai destacar aqui 4 atitudes erradas em relação ao pecado. O primeiro deles é fazer concessão ao pecado. 2 coisas estão provocando tristeza no apóstolo Paulo quando ele escreve ali para a igreja de Corinto. Primeiro é o fato da concessão ao pecado. Ou seja, um membro da igreja chegou ao ponto de cometer um pecado pior do que o pecado cometido no mundo. No entanto, a maior tristeza de Paulo foi
a reação, a atitude da igreja em relação ao pecado do jovem incestuoso. Paulo vai dizendo no versículo 2: e contudo ainda vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Olha só o que a igreja estava ali, né, fazendo, né? Em segundo lugar, uma atitude errada com relação ao pecado é não lamentar e nem chorar pelo pecado. Então, o grande problema que Paulo viu na igreja foi que os crentes eles não lamentaram o grave pecado de incesto cometido por aquele moço. Inclusive, a palavra grega aqui, que é penten, que é lamentar, aqui é a mesma palavra usada para chorar, choro amargo de um funeral. É um funeral. O pecado gera morte, querido. Paulo está dizendo: como vocês choram nos funerais, vocês deveriam chorar pelo pecado. Esse pecado, ele deveria provocar em vocês uma dor tão aguda, tão forte, quanto a dor que vocês enfrentam na hora de um luto. Porém, em vez de chorar, a igreja estava o quê? A igreja estava ensoberbecida. Ela se avaliava e dava nota máxima a si mesma. Ela julgava-se o quê? Uma igreja de mente aberta, onde as pessoas tinham plena liberdade, nenhuma espécie de restrição, nada de imposições, nada de regras, nada de princípios, nada de fiscalizar a vida alheia. Era o que eles pensavam. E hoje, querido, também tem sido assim. Nós só choramos nos funerais, mas nós não derramamos nenhuma lágrima pelos escândalos e mais escândalos e estragos que o pecado tem feito no meio da igreja, que inclusive hoje, né, por causa das redes sociais, torna-se público não só para a igreja local, mas para todo mundo que tem acesso às redes sociais, trazendo ainda mais vergonha ao Evangelho. Em terceiro lugar, o que nós vemos aqui de atitudes erradas contra o pecado é ficar ensoberbecido pelo pecado. Ou seja, o que estava acontecendo é que a igreja não apenas tolerava o pecado, mas também estava vaidosa por causa dele. Paulo, ele reprova a igreja. Ele diz assim, no versículo 6, não é boa a vossa jactância. Que coisa estranha, né, nessa igreja, que coisa ridícula. Ela não estava neutra nem indiferente em relação ao pecado, mas ela estava o quê? Ensoberbecida, jactanciosa por causa dele. Quer dizer, estava achando aquilo lindo, achando aquilo normal, achando aquilo legal. Não tem problema não. A nossa sociedade, querido, de modo semelhante hoje, igual a sociedade ali de Corinto, ela não tolera os absolutos. Então cada um quer viver a sua própria vida, cada um é dono das suas decisões, cada um faz as suas escolhas. É um mundo plural, é um mundo relativo, e nesse mundo a disciplina está cada vez mais difícil. Você chama a atenção de um membro faltoso muitas vezes da igreja e ele diz assim, eu não quero que ninguém me incomode. Eu sou dono da minha vida, eu não permito que ninguém interfira nas minhas escolhas. Se vocês não estão satisfeitos com a minha conduta aqui, eu vou para outra igreja. E o pior é que na outra igreja, esse membro, né, doente, faltoso, sem nenhum sinal de arrependimento, de mudança, é recebido, e é recebido com festa. Porque hoje o que importa é a minha igreja estar cheia e a outra vazia, ainda que seja cheia de pessoas doentes que não querem cura, que não querem restauração. Porque uma pessoa que sai confrontada por um pecado de um lugar para o outro, ela não quer mudança, ela não quer transformação, ela quer alguém que aceite o pecado dela. Uma outra atitude errada pelo pecado, que entristece muito o coração de Paulo aqui, é não aplicar a disciplina. Além de tudo, né, Paulo mostra àquela igreja que a concessão ao pecado é uma atitude errada. Em vez deles estarem chorando e lamentando pelo pecado, eles estavam ensoberbecidos, e por causa da atitude errada daquela igreja, ela deixou de aplicar a disciplina àquele membro faltoso. Ela não, né? O versículo 2 vai dizer assim, e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho mal, tamanho ultraje praticou. Sempre, querido, sempre que a igreja tem uma visão equivocada do pecado, ela falha na aplicação da disciplina. E aí nós vemos o perigo do pecado da igreja, né? E o texto vai deixar bem claro qual é o perigo do pecado na igreja. Querido, eu quero destacar aqui duas coisas. Em primeiro lugar,
o perigo é a contaminação. Paulo diz lá no versículo 6, não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Então Paulo usa aqui a figura do fermento. Ele diz que um pouco de fermento tem a capacidade de penetrar em toda a massa e fazer toda a massa crescer. Então o fermento, ele penetra e ele acaba influenciando toda aquela massa. Paulo está dizendo que o pecado ele tem o mesmo efeito do fermento. Então a tolerância com o pecado dentro da igreja tem o mesmo efeito do fermento, ou seja, assim como o fermento, o pecado ele também penetra, ele enraiza, ele se infiltra, ele influencia e ele contamina toda a massa, toda a igreja, todo aquele rebanho de Cristo ali. Às vezes nós pensamos o contrário, né? Nós pensamos que uma laranja podre num saco de laranjas saudáveis pode apodrecê-las todas, né? Contudo, as laranjas saudáveis elas não poderão restaurar a laranja apodrecida. Então, se a questão do pecado não for tratada de maneira correta, esse pecado ele vai contaminar e ele vai fermentar a igreja. Paulo diz que o pecado ele é sobremaneira maligno e ele pode contaminar toda a massa, como nós vemos lá em Romanos capítulo 7, versículo 13. Em segundo lugar, acaba enfraquecendo a parte externa. Porque Paulo vai dizer, por exemplo, lá no versículo 7, lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Ou seja, querido, o que Paulo está dizendo? O que ele está dizendo é que aqueles irmãos convertidos em Cristo eram massa sem fermento. Portanto, eles deveriam o quê? Lançar fora o velho fermento que estava ameaçando a igreja. E por que a igreja deveria jogar fora o velho fermento? Porque quando a igreja tolera o pecado, ela perde a santidade. E automaticamente ela perde a autoridade, ela perde o poder. E aí o que acaba sendo comprometido no final? O testemunho da igreja. Quantos testemunhos de crentes de igreja são quebrados, são perdidos por causa do pecado? Então a pergunta é o seguinte: como a igreja deveria então administrar a disciplina? E aqui eu quero destacar 6 pontos de como a igreja deveria tratar com relação à disciplina. Em primeiro lugar, a disciplina é um ato imperativo. Então a disciplina, querida, é um ato imperativo, não é uma opção. É por isso que o reformador João Calvino, por exemplo, ele compreendia que uma igreja onde a disciplina é negligenciada falhava em ser uma igreja genuína. A disciplina ela é uma ordem de Deus. Paulo escreve lá no versículo 13, no versículo 2, e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou, ou seja, tirado do meio. E Paulo é ainda mais enfático lá no versículo 13, quando ele diz assim, os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Ou seja, esse caso aqui é um caso de excomunhão, é um caso realmente de tirar da comunhão da igreja, de não fazer concessão. Em Mateus 18, 17, nós vemos lá registrado quais são os passos da disciplina. Qual é o passo? Confronto pessoal, o confronto por intermédio de 2 testemunhas e o confronto coletivo por toda a igreja. Porém, se o faltoso não se arrepender, ele deve ser considerado como gentio e publicano, ou seja, ele deve ser tirado da comunhão da igreja. Esse é o processo de disciplina bíblica. Em segundo lugar, a disciplina é um ato coletivo, ou seja, querido, a disciplina não pode ser apenas um ato da liderança, mas de toda a comunidade. Se os membros da igreja não referendarem a disciplina, ela gera mais doença do que cura. A disciplina ela precisa ser feita em nome de Jesus e no poder de Jesus. A igreja, ao se reunir para disciplinar um crente faltoso, deve estar reunida em nome do Senhor Jesus e no poder de Jesus. E dentro dessa ambiência, que a disciplina é aplicada. Agora imaginem se Paulo desse uma ordem para disciplinar esse membro faltoso e a igreja dissesse que ele não deveria ser disciplinado. Agora imagine se os membros da igreja começassem a dizer que Paulo estava errado e que não poderiam apoiá-lo nesse propósito. O que aconteceria na igreja? Certamente, querido, o crente faltoso não se humilharia e toda a igreja seria contaminada pelo fermento do pecado. Então é importante entender que esse princípio da
coletividade na aplicação da disciplina. A disciplina ela precisa ser feita em nome de Jesus, no poder de Jesus e com a participação de toda a igreja, alinhada com a verdade da palavra de Deus. Em terceiro lugar, a disciplina é um ato restritivo e preventivo. Então preste atenção em um ponto muito importante. A igreja de Corinto, ela estava dividida quando devia estar unida. Quer dizer, ela estava dividida lá entre os homens quando ela deveria estar unida. E estava unida quando deveria estar dividida. Ou seja, ela estava dividida quando deveria estar profundamente unida e estava unida quando ela deveria estar dividida, que era no momento desse da disciplina. Então, na igreja de Corinto havia 4 partidos, como você lembra, que nós já estudamos. O de Paulo, o de Apolo, o de Cefas e o de Cristo. Então, Paulo disse que Cristo não estava dividido. Temos que ser um só. Agora, ela estava dividida quando precisava estar unida, mas, no entanto, agora a igreja estava unida na concordância com o pecado. Ela estava unida quando não podia estar unida. O mundanismo, querido, ele dividiu quando deveria unir e uniu quando deveria dividir. Paulo ele já havia orientado os crentes de Corinto a não se associarem aos impuros. E, obviamente, ele não se referia aos impuros do mundo, porque nesse caso eles teriam que sair do mundo. O que Paulo disse é que eles não podiam se associar com membros da igreja que estavam vivendo de maneira desregrada. Então vejamos o que é que o apóstolo está dizendo, né? Ele diz no versículo 11, mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda comais. Então Paulo fala que há um momento em que a igreja precisa exercer um ato preventivo de disciplina, ou seja, não se associar, não se misturar, não se tornar parceira com gente que está dentro da igreja, mas está vivendo uma vida totalmente desregrada, em desacordo com a palavra de Deus. A separação não significa ser antissocial. Nós podemos sim ter amigos fora da igreja. Nós não precisamos cortar o nosso relacionamento com eles. Nós precisamos influenciá-los, enfim, ganhá-los para Cristo. Jesus chocou os fariseus e escribas justamente porque ele entrava na casa dos publicanos, dos pecadores, né, e comia com eles. Porém, Paulo ele é categórico aqui em ordenar os crentes a se afastarem daqueles que estão dentro da igreja e ao mesmo tempo querem viver uma vida desregrada. Isso é disciplina preventiva. A igreja precisa se posicionar contra o pecado e, se não houver arrependimento, precisa agir disciplinarmente. Em quarto lugar, a disciplina é um ato de juízo. Então, como é que a disciplina deve ser feita na igreja? A disciplina é um ato de juízo. Paulo diz no versículo 4 e 5, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Agora, entenda aqui, querido, que o verbo entregar aqui, usado por Paulo, ele tem um sentido jurídico. Ele parece uma excomunhão com especial referência à aflição do corpo por Satanás. Paulo ele não está mandando a igreja aplicar a disciplina na carne. A disciplina ela deve ser feita em nome de Jesus e em união com os crentes. Assim, a disciplina é um ato seríssimo e grave que se deve aplicar inclusive com cautela. Ela deve ser aplicada no poder de Jesus e em nome de Jesus e não na carne. Então Paulo diz para entregar aquele faltoso ali a Satanás para a destruição da carne. Agora, o que é isso? Esse versículo ele tem sido uma espinha na garganta dos intérpretes, dos exegetas. O que seria entregar essa pessoa a Satanás para a destruição da carne a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor? Bom, os melhores intérpretes eles entendem isso, que isso significa justamente a exclusão da comunhão da igreja. Por quê? Porque a igreja é onde predomina o quê? O governo de Deus. O mundo é o reino de Satanás, né? Então, entregar a Satanás significa tirar a pessoa da jurisdição, da comunhão, da proteção da igreja. A comunhão da igreja tem um valor muito importante porque a igreja é um instrumento, é uma agência do reino de Deus. E o que é o reino de Deus? É o governo de Deus sobre as pessoas. Então, quando uma pessoa entra na comunhão da igreja, ela entra no reino, ela nasce de novo, ela nasce de cima, ela nasce do Espírito. E o que acontece? A partir daí, ela está debaixo do governo de Cristo e das bênçãos do pacto de Deus.
ela está numa cidade refúgio, protegida dos males. Então a igreja ela é uma grande protetora da nossa vida. Então pertencer à igreja, a uma igreja, é uma bênção. Por isso não há crente isolado, não há crente desigrejado. Nós somos membros do corpo de Cristo e Paulo diz que a igreja ela é protetora. É por isso que quando um crente é disciplinado e excluído da igreja, ele volta à influência daquele que está reinando e governando lá fora. Então Satanás é o príncipe da potestade do ar, ele é o Deus deste século. Então Satanás está reinando onde? Nas trevas. Então a exclusão da igreja expõe o membro faltoso à ação de Satanás. Então membros do corpo de Cristo desfrutam de proteção dentro desse corpo. Então a igreja oferece essa proteção contra as malícias de Satanás. Nós não estamos imunes aos ataques, mas também não estamos expostos, desamparados diante dele. Ele pode atacar, mas ele nos ataca como membros de um exército inimigo, o exército do Cristo vitorioso. Então ser entregue a Satanás significa não marchar mais na fila desse exército. Ao invés disso, ficar isolado, de sorte que a proteção é removida. Então é importante ressaltar que Satanás, além de não ter todo o poder, ele ainda está debaixo da soberania de Deus. E isso é maravilhoso, querido. Satanás está sendo um instrumento da soberania de Deus no exercício da disciplina desse membro faltoso. Então o objetivo da disciplina é a restauração, a salvação daquele membro. E Satanás ele acaba cumprindo, nesse contexto, os propósitos soberanos de Deus. Então o membro faltoso ali, ele não perde a salvação com a disciplina. A igreja ela não administra a salvação. A salvação é um dom de Deus e é Deus quem dá a quem ele quer dar, e ele não tira, ele só tira se ele quiser. Mas o propósito da disciplina não é a condenação do membro, mas a restauração, se ele quiser ser restaurado. Em quinto lugar, a disciplina é um ato preventivo também, porque a disciplina ela protege os demais membros da igreja. Paulo ele escreve, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa. Então se você não lançar o velho fermento fora, você não vai ver a nova massa. A massa ela vai ser contaminada. Então Paulo continua dizendo assim lá no versículo 8: por isso celebramos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Então Paulo, ele no versículo 12, ele vai dizer: pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais os de dentro? Então a igreja ela deve julgar os seus membros e não os de fora da igreja, como nós falamos. E Paulo ele conclui: os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, dentre vós o malfeitor. Então, querido, o que significa aqui tirar o fermento? Tirar o fermento não é apenas tirar o pecador, é tirar o pecado. Lembra quando Pedro queria afastar Jesus da cruz? Jesus disse o seguinte: arreda-te, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus e sim das coisas dos homens. Ou seja, o interessante aqui nesse texto é que Jesus mandou arredar Satanás e não Pedro. Jesus não disse arreda Pedro e fica Satanás. Foi o contrário, arreda Satanás, mas Pedro fica. Pedro era um discípulo e nele Jesus continuaria investindo. Então o grande problema é que se não houver discernimento, a igreja pode mandar um membro faltoso ir embora e Satanás ficar. O membro faltoso vai embora e o pecado fica. Então Paulo é claro, é preciso tirar o fermento. O fermento é o quê? É símbolo do pecado. Então na disciplina, a igreja trata da questão do pecado. Tem de jogar fora o pecado, porque na medida em que o fermento é arrancado da massa, então o pecador pode ser restaurado. E Paulo deixa isso muito claro nos versículos 12 e 13, que a igreja deve parar de olhar para o mundo. Às vezes nós ficamos olhando para o mundo e dizemos assim: o mundo está podre mesmo, o mundo está muito ruim mesmo, a situação do mundo está desesperadora, está indo de mal a pior. O apóstolo Paulo lembra: meu irmão, deixa o mundo para Deus julgar, julgue os de dentro de casa, olha para dentro da igreja, vamos julgar nós mesmos. Se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Se nós parássemos para examinar a nossa própria vida, nós não teríamos tempo para investigar a vida dos outros, nós teríamos tanta coisa para chorar, tanta coisa para lamentar e acertar diante de Deus, que nós não teríamos tempo para ficar investigando a vida alheia, os de fora. Deus os julgará. Julguemos os de dentro, julguemos a nós mesmos. Então, em sexto lugar,
A disciplina ela envolve um ato de perdão, né? E a gente vai ver isso inclusive lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 2, versículos 6 a 8, o que é que vai acontecer com esse membro faltoso aqui que cometeu esse pecado terrível. A disciplina, querido, ela tem de incluir a disposição para o perdão. É muito importante entender o fim da história, inclusive dessa história que Paulo narra aqui no capítulo 5. O que aconteceu, querido, com aquele membro faltoso? O que aconteceu com aquele membro que foi expulso da igreja? Lembre que o propósito de Paulo era a restauração dele, né? Então a disciplina ela foi aplicada e o propósito foi cumprido. Então o jovem faltoso se arrependeu. Como é que a gente sabe isso? Nós vamos ver isso. Paulo ele orienta inclusive a igreja a perdoá-lo, a restaurá-lo. Olha só o que Paulo escreve na sua segunda carta aos Coríntios, lá no capítulo 2, versículos 5 a 11. Ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós, basta-lhe a punição pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoá-lo e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza, pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E foi por isso também que eu vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato o que te tenho perdoado, se de alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não encontre vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Ou seja, querido, a disciplina precisa ser aplicada, acompanhada e concluída com lágrimas. O que Paulo recomenda agora, uma vez que houve o arrependimento, ele recomenda que a igreja deve amar, deve consolar, deve perdoar esse homem e deve recebê-lo de volta à comunhão da igreja. Nós somos chamados, queridos, para odiar o pecado e não o pecador, para tratar com dureza o pecado e não tolerá-lo, contudo, para receber com muita ternura o pecador arrependido. Então, por fim, qual é o propósito da disciplina na igreja, querido? Paulo ele nos oferece aqui 2 pontos importantes com relação a isso, e aqui eu concluo. Em primeiro lugar, é a correção do faltoso. O propósito da disciplina é corrigir e restaurar o que falhou. Não basta a igreja disciplinar, disciplina é punição. Aliás, disciplina não é punição, mas restauração. O apóstolo diz no versículo 5, a fim de que o espírito seja salvo, ou seja, a igreja precisa acompanhar a pessoa que foi disciplinada para que ela possa ser restaurada, curada, transformada pelo poder de Deus, reconquistada para a comunhão da igreja. A disciplina, embora dolorosa, querido, ela é benéfica, ela é terapêutica. Em segundo lugar, a proteção da igreja, né? Um outro propósito da disciplina é justamente que a igreja esteja protegida. O apóstolo escreve, né, para esses crentes, não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado, e por isso celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade, da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Ou seja, querido, a disciplina ela protege os membros da contaminação e também protege o testemunho da igreja aos olhos da sociedade. Paulo está dizendo que a igreja deve viver uma vida num clima de festa. A vida da igreja tem que ser uma festa de alegria, de exaltação, de celebração. No entanto, há um momento, né, quando o pecado entra na igreja, essa festa se transforma no funeral. Paulo diz que o fermento pode azedar essa festa. Então nós devemos então jogar fora esse fermento para celebrar a Páscoa com alegria. Não com o fermento da maldade, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Então quando você disciplina, você não apenas corrige, né? O objetivo é restaurar o faltoso, mas também previne a igreja, e isso gera temor e obediência entre os seus membros. Então, querido, concluindo, Paulo ele recomenda aqui 3 atitudes em relação ao pecado. Lamentar o pecado, julgar o pecado e expurgar o pecado. Então a igreja precisa chorar por causa do pecado. Em vez de ficar cheio de orgulho por causa do pecado, nós deveríamos chorar por causa dele. A vida cristã é uma festa que se transforma num funeral quando o pecado contamina a igreja. Uma igreja madura chora por causa do pecado.
né? Paulo usa 4 expressões fortes aqui para mostrar que o faltoso precisava ser tirado da comunhão da igreja. Ele falou: tirai do vosso meio, entregue a Satanás, lançai fora e expulsai de entre vós. Então, a imagem aqui, né, quando ele fala que a igreja deve remover o pecado, a imagem aqui é justamente da Páscoa judia. O cordeiro foi imolado, o sangue foi aplicado nas vigas das portas e eles tinham de reunir-se dentro da casa para comer o cordeiro e os pães asmos. Todavia, diz a Bíblia que todos eles tinham de investigar a casa durante 7 dias. Não poderia ter levedura nem fermento. Então, se alguém comesse a Páscoa com fermento, essa pessoa seria morta e eliminada de Israel. Então, Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Então, você deve viver a vida cristã fazendo uma faxina, uma limpeza diária na sua vida. Remova o fermento do pecado da sua vida para que você possa celebrar a Páscoa com os asmos da verdade e da sinceridade. Então eu pergunto para você, meu querido, qual era o seu conceito de disciplina e o que é que mudou depois dessa mensagem? Por que você acha que as pessoas têm tanto medo de serem disciplinadas? Qual é a atitude da igreja, né, da igreja de Corinto que parece com algumas igrejas da atualidade? E como nós podemos diferenciar um verdadeiro cristão que caiu com um falso cristão que vive no pecado? Refletimos nessa mensagem em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por essa mensagem, que o Senhor possa falar aos nossos corações e que nós sejamos transformados pela Tua palavra e possamos aceitar a Tua disciplina como um Deus bom, como um Pai bom que o Senhor é, para que nós sejamos mudados, transformados, para que a Tua igreja continue sendo sal da terra e luz do mundo, para que o pecado não entre na igreja, contamine e destrua a beleza do corpo de Cristo. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.